outro com a vida. Talvez um culto como esse, nenhum vampiro gostaria de perder, né? Falar sobre sangue. Quando a perda de sangue nos leva a ter um encontro com a vida. Baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo. Muito conhecida, irmãos. É uma passagem que fala da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tinha uma hemorragia. Diga-se de passagem que sofrer de uma hemorragia é algo que leva ao óbito em poucas horas. Uma pessoa que tem uma hemorragia interna morre entre 3 a 5 minutos. A medicina afirma, na verdade, porque é uma ciência, que a principal causa de morte via traumas é mais rápida nas hemorragias. Uma pessoa, quando sofre um acidente, esse trauma provoca uma hemorragia, essa pessoa vem a óbito em pouquíssimos minutos. É a principal causa de morte por hemorragia, são os traumas, onde lesiona alguma parte do seu interior e aí vem a óbito. Essa mulher que nós vamos estudar um pouco nessa noite, a Bíblia não diz que ela sofreu ou tinha um grande trauma. O seu problema é nenhuma queda, pelo menos o texto não diz isso. Não foi fruto de nenhuma queda, de nenhum trauma, mas tinha uma enfermidade. Tinha enfermidade. Nós não sabemos qual era. Mas vamos aprender um pouco aqui também sobre perdas. Perdas. Nem sempre as perdas representam perdas. Às vezes ganhamos nas perdas. E a gente vai aprender um pouco mais dentro dessas perdas que essa mulher teve. É uma passagem que está nos 3 evangelhos sinóticos. Ou seja, os evangelhos que têm a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas fala sobre essa passagem. Só João que não fala sobre essa mulher. Nós não sabemos o nome dela. Sabemos que provavelmente era natural de Cafarnaum. Jesus estava andando em Cafarnaum. Jesus sai de Gadara, da cidade dos Gadarenos, onde ele liberta um endemoniado. Os porqueiros, os donos de porcos, quando vê que os demônios do endemoniado vai para os porcos se precipitam, caem num precipício e morrem, os porqueiros expulsam Jesus. Vai embora daqui! Os porcos valiam mais do que aquele miserável. Jesus vai embora de Gadara. Aí Jesus chega em Cafarnaum. Só que em Cafarnaum ele é bem-vindo. O texto que nós vamos ler diz que uma grande multidão já o esperava. Nem sempre por ser rejeitado de um grupo significa que você vai ser rejeitado no outro grupo. Jesus em Gadareno é rejeitado. Em Gadareno é rejeitado. Mas em Cafarnaum ele é bem-vindo. Bem-vindo. E no lugar que Jesus é bem-vindo, alguma coisa extraordinária acontece. Amém? Jesus é bem-vindo no seu coração, querido? Amém. Se Jesus é bem-vindo no seu coração, alguma coisa extraordinária tem que acontecer. Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Tema da mensagem dessa noite: quando a perda de sangue nos leva ao encontro da vida, ao ganho da vida. Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Deixa eu ler o 24 para você entender melhor. 24 em diante, tá bom? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas,
Porque dizia, olha, se tão somente, ela dizia dentro de si, né? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu coração, no seu corpo, estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, disse para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos orar. Pai, fale conosco à luz desse texto. Fale comigo à luz desse texto. Não permita que apenas eu transmita as verdades para a sua igreja e eu venha ficar vazio. Oh Deus, que o Senhor também fale no meu coração, que eu seja ministrado por essa palavra, que o Santo Espírito de Deus me dê luz, conhecimento, entendimento, iluminação dentro desse texto. Uma vez sendo informado, possamos nos formar e transformar outros. Pedimos a sua orientação, bendito Espírito, sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, uma mulher nos tempos primitivos do Oriente Médio, não apenas no contexto judaico, tá? Nos tempos primitivos do Oriente Médio, não era muito bem vista, Nascer mulher simbolizava algumas dificuldades, principalmente se essa mulher fosse estéril. Um judeu ortodoxo tinha em sua liturgia de oração o hábito de ter nascido mulher. Um judeu ortodoxo, que é aquele judeu que você vê na TV, aquele de roupa preta, com aquele chapeuzinho, com aquela cabelinho aqui descendo nas laterais. Um judeu ortodoxo, de manhã, ele já orava assim: Senhor, bendito seja Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor não me fez mulher. Quando nascia uma menina, uma hebreia, para você ver como é que era a dificuldade, um judeu ortodoxo, ele ia ao templo, orava ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados, por ter gerado uma mulher. Isso por uma razão muito simples, porque todos os judeus sonhavam em sua mulher dar à luz ao Salvador, dar à luz ao Redentor, dar à luz àquele que viria salvar o povo judeu e libertar o povo judeu. Por isso havia uma grande expectativa nos judeus da sua mulher ser a mãe, a mulher que viria dar luz ao Redentor, até porque o Redentor seria um homem, não a mulher. Por isso que o judeu, quando a mulher tinha um filho, uma filha, a menina nascia, não era bem visto à luz daquela sociedade. Imagine com o ventre fechado, a madre fechada. Como essa mulher, hoje aprendemos um pouco sobre Ana, né? A Rosânia falou sobre Ana, mulher de Eucana, que foi lá para o sacerdote ali, orava. Pois bem, era muito mal visto. O texto que nós acabamos de ler não diz que essa mulher não era mãe, mas podemos, por inferência, deduzir dentro do texto que essa mulher provavelmente não era mãe, tendo em vista que o fluxo de sangue há muito tempo já estava naquela mulher. Uma menina, quando chega no período menstrual, geralmente ela entra nesse período dos 11 aos 13 anos de idade, mais ou menos. Coloque aí, digamos que essa menina, há 12 anos que ela sofria, digamos que ela tivesse o primeiro ciclo menstrual aos 12 anos de idade, mas 12 de 5 anos, essa mulher provavelmente os seus sonhos estavam amortecidos,
estavam dormindo, mas tinha fé no seu coração de poder alcançar tudo isso, mas lá na frente. Uma mulher que aos olhos da sociedade não era muito bem vista. Naquele tempo, se uma mulher, quando passasse pelo seu período do fluxo menstrual, a mamãe da Hebreia pegava essa menina e falava assim: filha, nós temos que sair de casa, temos que sair da sociedade, você vai ficar um pouco afastada até perdurar o seu período do ciclo menstrual. A diferença do homem para a mulher naquela época era tão intensa que o período de purificação de um menino durava 8 dias. Lembra de Jesus? No 8º dia foi apresentado no templo. O período da purificação de uma mulher era de 40 dias. A menina, quando começava o período menstrual, a mamãe tirava de casa, ela tinha que sair da sociedade, era reclusa, ficava afastada, e até terminar o período, enquanto não terminava aquele período, ela não voltava para casa. Aí a gente fica imaginando essa mãe pegando essa adolescente e levando para um lugar, alguns chamam de Vale dos Desesperados. Não acredito, até porque a Bíblia não fala sobre isso. Embora Levítico, capítulo 15, fala que deveria ficar à parte. Não propriamente um vale, mas ficava separado. Imagine essa mãe levando a sua filha adolescente para um lugar. E lá ela ficava sob a tutela do tipo de uma madre superiora. E aquela mulher ficava tomando conta da sua filha e falava: olha, mamãe vai, mas mamãe volta, tá bom? Sim, mamãe. Tchau, mamãe. Só que no dia, no tempo oportuno do seu período, a mamãe volta. Isso nós vamos conjecturar. Aí a mamãe volta, aí a madre superiora diz: olha, mamãe, ainda não acabou. Ainda está se esvaindo em sangue. Tá bom, eu volto na semana que vem. E a mamãe voltava na semana que vem. E nada de estancar o sangue. Isso perdurou durante semanas, meses, anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, deixa eu adiantar, 12 anos de idade, talvez, fora do ciclo familiar, fora da sua sociedade, mas dentro do coração dessa mulher, nutria uma vontade de retornar os seus sonhos, os seus planos. O que nós, dentro desse texto, acerca das perdas, acerca do sangue que se vai, da perda do sangue, para a gente poder ter um encontro com a vida. Primeira verdade, que a gente pode aprender dentro desse texto, para que você não possa perder o sangue sem encontrar o autor da vida. Primeira verdade, não se perda com as suas perdas. Não se perca nas perdas. Essa mulher, ela não se perde, ainda que o sangue tirasse ela do convívio familiar. Ela é cônscia, ela é sábia, ela é entendida daquilo que está acontecendo com ela. Repare que no versículo de número 26, o texto diz que ela há muito padecia nas mãos de médicos e gastou todos os seus bens. Ou seja, era uma mulher que entendia: se eu estou doente é para o médico que eu tenho que ir. Quantas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas? Alguns falavam sobre isso. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Ela não perde a noção dos fatos. Tem gente que não dá limite às suas perdas. Dê limite nas suas perdas. Até aqui você foi, você não vai adiante. É só 12 anos, é só 10 anos, é só uma semana, é só um mês, é só 5 dias, é só 5 meses, não sei. Mas uma coisa eu sei: as nossas perdas têm que ter limite, ao ponto de você não se perder nas perdas. Só o que é que acontece hoje em dia, infelizmente? Quando nós perdemos algumas coisas, cometemos bobagem. Perdi minha mulher, vou atrás dela. E se tiver com alguém, eu a mato. Perdi o emprego, mas não perca a esperança. Perdi meu trabalho, mas não perca a fé. Perdi o cônjuge, mas não perca a esperança de resgatá-lo ou resgatá-la. Perdi a oportunidade, mas não se perda nessa dificuldade. Não permita que a dor, não permita que a doença tire o foco daquilo que Deus tem para você e para mim.
texto é claro em afirmar que essa mulher, mesmo com uma enfermidade, vai aos médicos. Quantas pessoas hoje em dia, que diante de uma grande dificuldade, procura gente que não tem nada a ver com aquele problema. Algumas semanas atrás, eu assisti o Fantástico, e uma mulher que caiu na mão de um camarada, determinado segmento religioso, abusou dessa mulher. Aí o repórter falou assim, mas menina, por que você procurou ele? E ela falou, eu estava desesperada. Quantos ficam dentro de algum ciclo religioso, com saudade do filho, o filho morreu, a filha morreu, e querendo muito ouvir o filho, a voz do filho, ciclo religioso, segmento religioso, e naquele segmento, alguma coisa manifesta, diz que é o próprio filho, com voz do filho, com jeito do filho, mas que não é o próprio filho. Nas dificuldades, no desespero, às vezes, cometemos coisas incomparáveis. Ela deu limite para a sua dor. Até aqui você vai, dor. Adiante não. Até aqui pronto. Até aqui acaba. Mas mais do que 12 anos, não. Essa mulher entendeu muito bem que ainda que perdesse a saúde, a sua consciência estava bem centrada naquilo que ela queria. Irmãos, todos nós ou já perdemos ou vamos perder alguma coisa. Todo mundo perde alguma coisa. Aliás, você já nasce perdendo. Sabia que tem um segmento dentro da psicologia que trata das perdas desde quando você sai do ventre materno? A gente já nasce perdendo. Você já nasce perdendo a sua mordomia, no sentido de ficar tranquilo. Quando você nasce, você perde o direito de comer de graça, de andar de graça, porque quem alimenta você é sua mãe. Então, se tem um período na sua vida que você podia comer sem trabalhar, do ventre, agora papai, já era, tem que trabalhar para comer. No ventre você comia sem trabalhar, viajava sem pagar passagem. No ventre você ia para vários lugares sem pagar R$1. Mas quando você de graça, por isso tem ramo na psicologia moderna que trata dos traumas da perda do útero materno. Pessoas com trauma desde a vida intrauterina. Que saudade do ventre. Que saudade da barriga da mamãe. Saiu, agora tem que trabalhar. Essa mulher entendia que tinha perdido várias coisas, mas não perdeu a razão, não perdeu a vida e não perdeu a cabeça. Não perca a razão por uma perda. Não perca a cabeça por uma perda. Não perca a vida por uma perda. Não se perda nas perdas. Não permita que as perdas venham fazer você se perder. Ela não se perde. Tem coisas que é o doutor, não é o pastor. Tem coisas que é o pastor, não é o doutor. Às vezes confundimos esse fato. Agora tem pessoas que não estão preparadas para essas perdas. Nem todas as perdas são danos. Nem todas as perdas são danos. E vou te dar um texto para isso. Mateus capítulo de número 16, versículo 25. Todo aquele que quer perder a vida, achá-la-á. Mateus 16, verso 25. Quem perde pode encontrar. Quem perde pode achar. Só que infelizmente, a gente acaba se perdendo em tudo isso. Qual é a sua reação nas perdas que você tem? Judas perdeu o convívio com o mestre. Judas perde a comunhão com o mestre. Qual é a sua reação? Forca. Pedro, a mesma coisa também. Choro. Portanto, a pergunta que eu faço nessa noite é: quais são as suas reações? Quais são as suas reações diante das suas perdas? Não se perca. Não se perca. Se já perdeu, todo mundo perde alguma coisa.
A gente pode encontrar, daqui a pouco falo um pouco mais no terceiro tópico, que é a esperança. A gente pode visualizar coisa boa lá na frente, mas nem todas as perdas são danos. São danos. Você pode perder, mas de repente você pode encontrar o próprio mestre. Perca o sangue, mas não perca a fé. Não se perca nessa vida. Segunda verdade que a gente pode aprender dentro desse texto, no versículo de número 27, quando o texto diz assim: tendo ela ouvido falar. Aprenda aqui a segunda verdade acerca das perdas. Aprenda a ouvir nas perdas. Primeiro é não se perda nas perdas e aprenda a ouvir nas perdas. O texto diz que ela ouviu falar do mestre, não era uma seguidora de Jesus. E detalhe, uma das coisas que a gente menos quer é ouvir quando a gente está com dor. Ai, estou cheio de dor. Olha, tem um fulano que quer falar contigo. Não quero falar hoje não, porque estou com dor. Estou passando mal. Não quero falar com ninguém, porque ela não é assim. Está com dor. Você está com dor, você pode receber visita? Ai, estou com uma dor. Onde chama gente que quer conversar, quer bater um papo? Quando você está com dor, irmão, quando você está com dor, minha irmã, a única coisa que a gente quer é ficar quietinho, estou com dor. Ela não. Ela ouve nas dores. Ela ouve nas dificuldades. Josué capítulo 1, o texto diz: tendo o povo de Israel sabido que Moisés tinha morrido, vem o Senhor e fala com Josué: meu servo Moisés morreu. Ou seja, na angústia, na aflição, nas dores, Deus fala. Isaías capítulo 6, o texto diz: Deus vem e fala com Isaías. Ou seja, Deus fala. A gente que não está pronto para ouvir. Não é a sua dor que vai impossibilitar Deus falar. É a nossa capacidade de ouvi-lo. Se você quiser ouvir, você vai ouvir na dor ou na bonança. Você vai ouvir na alegria ou na tristeza. Ouça, escute na dor. Eu posso imaginar essa mulher ouvindo as histórias fantásticas. Talvez fora do seu convívio social. Alguém chega para aquela mulher e fala: menina, como a gente poderia dar para ela? Das dores. Eu ouvi falar de um cara chamado Jesus Cristo das dores. É mesmo, das dores. Calma aí, segura um pouco das dores. Ele está andando em Jerusalém, das dores. Esse camarada que nasceu em Belém, criado em Nazaré, das dores. Olha, das dores, eu ouvi falar que ele se curou um cego chamado Bartimeu, das dores. Eu ouvi uma história fantástica acerca desse homem das dores, que um moço, um cara que era mal visto na sociedade, chamado Zaqueu, e ele olha das dores para Zaqueu na árvore, Zaqueu desce, e das dores Zaqueu é salvo. Das dores, olha, eu ouvi falar das dores, que ele curou um leproso. Ele, quando entra em Cafarnaum, talvez alguém contando para essa mulher, olha, das dores, quando ele entra em Cafarnaum, 4 amigos que esse paralítico tinha, só que esse paralítico não consegue entrar na casa. Os 4 amigos dele, das dores, sobe e tira o teto e desce aquele moço, e ele é curado. Das dores, segura um pouco das dores, ouça das dores. E aquela mulher parou para ouvir essas histórias, talvez os olhos cheios de lágrimas, a dor dentro de si, um aperto no coração, mas com o ouvido apurado para ouvir as benevolências desse Cristo. Ouça nas dores, ouça nas aflições. Tenha os seus ouvidos, irmão, meu irmão, minha irmã, apurado para ouvir com clareza. A coisa é tão séria. Como é que Deus gosta de falar nas dores? Como é que Deus gosta de falar nas aflições? Que a Bíblia fala de um livro chamado Juízes, que está entre Josué e Esther. Esse livro, que tem 21 capítulos, que é um livro na qual Deus fala nas dores do povo de Israel. O livro de Juízes, que é um livro do Velho Testamento, entre Josué e Esther. O livro de Juízes fala justamente isso. Quando o povo estava aflito, clamava: Senhor, me ajuda. Deus vinha e levantava um juiz. Dentre esses juízes, 12,
alguns falam 14, colocando aí Samuel e Eli, mas são uns 12 juízes, mais ou menos, que eram libertadores, que vinham diante da dor de Israel, para salvar Israel, sendo um porta-voz de Deus. Deus prepara um livro para falar nas dores do seu povo. Só que pouquíssimas vezes a gente não quer ouvir. Falamos precocemente, irmão. Qual a idade que uma criança começa a falar? Qual a idade que o Theo começou a falar? 3 anos? 1 ano? Não, garoto precoce. Entre 2, 3 anos de idade já está falando tudo, irmão. 3 anos. Nós precocemente falamos, rápido demais, mas somos, me perdoe a palavra, retardatário em ouvir. Em ouvir. Retardatário. Às vezes o cara tem 30, 40, 50, 60, 70 anos e ainda é um menino na fé. Não para ouvir ninguém. Não para ouvir ninguém. O tempo, como é que diz aquela máxima do militarismo, né? A experiência, tempo, assim mais ou menos, que diz que o tempo de casa dá o posto à pessoa. No cristianismo nem sempre é assim. Aliás, não é assim. Não é assim. A gente vê, às vezes, meninos, criancinha, mas tão entendido, tão maduro, e a gente infelizmente vê maduros meninos. Por quê? Não para ouvir, não para escutar. Essa mulher, nas dores dela, parou para ouvir. Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Esteja bem preste a ouvir e tardio ao falar. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso parte do princípio que se você não quiser ouvir, você não vai comer o bem dessa terra. Vivemos uma época, irmão, de que a poluição auditiva tem sido pior do que a poluição do ar. A gente escuta tanta bobagem, e pior, não é escutar. O pior é dar crédito. Aquilo que você escuta. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Cuidado com o que você posta. Não está no sermão não, tá? Não está aqui escrito não. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você posta. Veja a veracidade das informações. De repente, uma pessoa, sem saber se de fato aquela informação é verídica. Muito cuidado, irmão. Já tivemos caso no cenário brasileiro assim, de uma mulher que colocaram ela aí nas redes sociais, falaram dela e não era nada daquilo. Conclusão? Mataram a mulher. Escute mais, ouça mais, vá nas vias de fato, verifique os fatos. Mas estou com dor, estou sofrendo. Ouça! Essa mulher, mesmo com fluxo de sangue, mesmo com a sua dor, mesmo com tanta poluição auditiva, ela escuta, ela vai até Jesus. Com aquilo que ela tinha escutado no coração, na mente, tocando, eu vou lá, é um tal de Jesus, é Ele que cura, é Ele que liberta, eu vou andando, eu vou chegar até Ele, e ela vai até Jesus. Primeira verdade que nós podemos aprender dentro desse texto: não se perda nas perdas. Não se perda na vida. Segundo, aprenda a ouvir nas perdas da vida. Sangue está indo embora, mas vou parar para escutar essas histórias fantásticas. Terceira verdade, por aqui a gente para. Há esperança nas perdas. Aprenda que há esperança mesmo diante das perdas da vida. No verso de número 28, do texto que nós acabamos de ler, ela diz no seu coração: se tão somente tocar, tinha esperança. Ninguém falou para ela o relato, como seria a cura. Ninguém falou para ela: olha, você tem que tomar um remédio aí para poder, olha, chegando lá ele vai te dar um remédio para você ficar livre dessa sua hemorragia.
Mas ela foi porque ela tinha essa esperança dentro de si. 12 anos. Se você está chateado porque você não tem tocado, não tem abraçado durante 5 meses, imagine ela 12 anos. Pastor, há tanto tempo que eu não toco ninguém, que eu não abraço ninguém. Como é chato, né? Como é duro. Para mim tem sido muito duro. Como pastor que vivo de toque, vivo de abraço, a gente tocar assim, ó. E aí, não sei nem mais como é que se cumprimenta. Eu vou cumprimentar, meu Deus, como é que é? Se você está chateado, porque há 5 meses você não abraça, imagine ela. 12 anos, ainda com fé no seu coração. Eu vou. Por quê? Que chegaram até ela, provocou e deu transformação. A informação a transformou. Teve ação na informação. E a pergunta que eu faço também é: quais são as suas ações nas informações que você recebe? O problema, irmão, nem sempre são as informações. O problema é as ações mediante as informações. Como você reage? Ô maluco! Maluco é teu pai. Qual foi o problema disso aí? Chamar de maluco? Não. O problema é o maluco é teu pai. Ô Esther! Gorda! Gorda é tua mãe. Qual o problema que está nisso aí? Chamar de gorda? Não. É você falar, gorda é tua mãe. O problema é como você reage a tudo isso que eu disse na quarta-feira passada. As reações nas informações que chegam até nós. Essa mulher teve uma reação diferente. Me chamam de vampirinha, talvez, o texto não diz, estou conjecturando, me chamam de vampirinha. Eu ando, o sangue vai jorrando, mas isso acaba hoje, isso acaba por aqui. Não vou dar mais brecha para que ninguém venha me falar, chamar por algum apelido, alguma espécie de apelido. A partir de hoje, essa história vai mudar, porque aqui em Cafarnaum passa um que pode curar minhas dores e ter uma esperança de, ainda que tocar na orla do manto dele, sair curado de tudo isso, entendeu no seu coração, irmãos, que o próprio Jesus, passando na sua cidade, poderia promover a cura para aquela mulher. Tinha esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 32, que o justo, ainda que morra, há esperança. Ainda que morrendo, há esperança. Jó, capítulo 14, Jó diz assim: haverá esperança para uma árvore que é cortada e jogada junto próximo ao ribeiro? Sim, haverá esperança, porque ainda que cortada ao cheiro das águas, ela brotará e se renovarão os seus rebentos, renovarão os seus galhos. Jó capítulo 14, versículo 7. Se há uma esperança para uma árvore que é cortada e o seu tronco jogado no rio, imagine para nós que temos a fonte de água viva que brota e que jorra dentro de cada um de nós. Não foi isso que Jesus falou para aquela mulher? Se crerdes, rios de água viva vai fluir dentro do teu ventre. Sabe qual é o maior problema do problema? É o problemático. Às vezes nem sempre o problema é tão problemático assim, mas o maior problema do problema é o problemático, somos nós. Tem aquele ditado que diz: a gente faz uma tempestade no copo d'água. Essa mulher creu no seu coração. Imagine ela, irmãos, indo até Jesus. O texto diz que era uma grande multidão. Versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 24. Uma grande multidão, só de homens, mais de 5.000 homens. E a mulher andando, indo, com a esperança no seu coração. Imagine a cena, ela andando no meio daquela multidão. Ai, pisou no meu pé, olha pro chão. É assim que a gente, quando pisa no pé de alguém, pisou no meu pé. Pegou a senha, está furando fila por quê? Essa mulher ela vai adiante, ela não fica com a senha. Qual é o número que está chamando aí, o doutor Jesus? Irmã, está no número 5.522. Eu sou 14.423, falta muito para mim aí. Ela vai,
ela tem fé, ela tem esperança. Ela talvez escutando tantas gracinhas, tantas coisas. Ó, fica em casa. Olha teu sangue. Eco, sangue aqui, ó, tem a menina aqui, ó. Imunda, imunda. Mas ela vai até o Cristo, que poderia muito bem curá-la. Ela vai até o Cristo, que poderia dar um estancamento no seu sangue naquele dia. Você pode até sangrar, mas não deixe de acreditar. Você pode até sangrar, mas não deixe de crer. Você pode até sangrar, mas não deixe de ter esperança nesse Cristo que é esperançoso para nossas vidas. Ela creu, ela foi, mesmo com todas essas dificuldades. Talvez, irmão, o texto não diz, mas talvez na caminhada ela poderia ter encontrado muitas pessoas que talvez poderia falar assim: ih, tu vai lá, já tentei também tantas coisas, não consegui não, é perda de tempo. Você já foi no médico do doutor João? Já foi no doutor Pedro? Já foi no doutor Antônio? Já. E daí? Agora eu vou no doutor Jesus. Tem gente que faz da sua experiência negativa uma regra. Experiências negativas não são regras. Talvez, o texto não diz, mas talvez alguma das suas amigas, por conhecer todo o histórico daquela mulher, menina, de novo sim! Você vai dar crédito de novo a isso? Sim! Mas você já apanhou tanto na vida, você já sofreu tanto, vai de novo sim, dê crédito, irmãos. Dê crédito, continue confiando, continue acreditando. Se não deu certo, 90, na centésima vai dar certo. As experiências negativas que temos na vida não são regras. As regras é que Cristo se encontra aqui. Amém? Amém. Cristo está aqui. E se Ele quiser curar, amém. Se não quiser curar, isso não significa que Ele não cure. Que Ele não cure, Ele cura. Ele pode curar. A regra é essa. E a regra, como diz Arnaldo, é clara. Cristo está aqui. Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Ela pega essa fé, coloca no seu coração e vai até o Mestre. Ainda que ouvindo experiências negativas, ainda que ouvindo palavras contrárias, tanto tempo que você tenta ser curada, vai tentar de novo? Vou. Ah, rapaz, casamento não deu certo, vai tentar de novo? Vou. Aquele trabalho que você tentou não deu certo, vai tentar de novo? Vou. Mas a faculdade você já tentou 3 vezes, 5 vezes no Enem, não passou, e aí? Não estou nem aí. Vou tentar a 6ª vez, vou. Com certeza, irmãos, essa mulher ouviu poucas e boas. De novo, vou. Hoje é o dia da minha libertação. E ela foi, crendo. Aí Jesus faz uma perguntinha, né, que ao ler esse texto, dá vontade de dar gargalhadas. Jesus fala assim: quem me tocou? Jesus perguntando: quem me tocou? O Mestre. Aquele que sonda as intenções do coração. Não é nem os planejamentos, a intenção. O Mestre fala: quem me tocou? Poxa, Jesus, está de brincadeira. Quem me tocou? Foi o Mestre. E os discípulos falaram: Senhor, tanta gente que te cerca, que te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Quem me tocou? Ao ler essa passagem, eu estava imaginando assim: a mulher atrás de Jesus toca no manto dele, e ele: quem me tocou? Quem me tocou? E o texto diz: tremendo e temendo, com medo e trêmula, com medo e com tremor. Tremendo, isso significa que por dentro tinha medo e por fora também. Por fora, o corpo tremendo, e por dentro o coração apertado. Jesus: quem me tocou? Olhava para a mulher. Quem me tocou? Eu olhava para das dores, ela. Quem me tocou? Levanta das dores, é agora das dores. Chegou o teu momento das dores. Ela levanta e fala: Mestre, fui eu. Eu acreditei dentro de mim
acreditei no meu coração. Aí Jesus fala assim, filha, vai em paz, a tua fé não te curou. A Bíblia não diz isso. Jesus não fala a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Talvez você venha aqui para a igreja, você saia curado de uma enfermidade. A cura é aquela alma. Você chega aqui com câncer, curado do câncer, mas caminhando para o inferno. Verdade é essa. Você chega na igreja com caroço, sai curado do caroço, mas caminhando para o inferno. A maior, mais singular, mais contundente é a cura da alma. Aí Jesus fala, mulher, vai. A fé que você teve, além de te curar, também te salvou. A tua fé te salvou. É isso que o texto diz? A fé que você teve em mim salvou você. Versículo de número 34. Como a gente vai responder às perdas que nós temos na vida? Só para você relembrar o que nós trabalhamos nessa noite. Primeiro, não se perca nas perdas. Não se perda nas perdas. Não permita que as perdas que você tem na vida faça você se perder na vida. Segundo, aprenda a ouvir nas perdas. Está doendo para ouvir. E terceiro ponto, aprenda que há esperança diante das perdas. Tenha esperança, venha nutrir uma esperança no seu coração. Deus vê e Deus contempla a tua fé e a sua esperança. Tem uma ilustração engraçadinha que diz que certa feita numa floresta existia 3 felinos, o tigre, o leopardo e um pequeno leão. O macaco, que era um dos síndicos da floresta, falou assim, olha, algum dos felinos é o nosso guia. Mas, afinal de contas, todos são felinos, todos têm porte avantajado. Aí resolveram foi o seguinte, tem um monte aqui na floresta chamado Monte da Dificuldade. O primeiro felino que conseguir chegar no topo do Monte da Dificuldade será o nosso líder. O leopardo falou, opa, tá para mim, só que tem um detalhe, falou o macaco. A águia vai ficar de olho em vocês, para que ninguém venha enganar ninguém, tá bom? Beleza. A águia foi como juiz, ficou lá olhando, aí foi o leopardo. Subiu. Chegando quase pertinho no meio ali. É muito alto. Desceu a montanha da dificuldade. Falou, não consigo. É maior do que eu. Não consigo. Foi o tigre. Opa, deixa comigo. O tigre foi, subiu, correu. Chegando próximo ao cume. Cansou, falou, não consigo. Desisto. Essa montanha mais alta do que eu. Desceu. O pequeno leão, onde ninguém dava crédito, subiu. Como estava próximo ao cume, ele desce também. Só que tem um detalhe, o leão desce cabisbaixo e triste, e fala algo bem impressionante, que a águia ouviu e guardou no seu coração. Chegando lá embaixo, souberam que nenhum dos felinos conseguiram subir o monte da dificuldade. O macaco falou, então, temos que ir. E outros felinos, para que possam nos guiar, a águia, não, negativo. Quem vai nos guiar é o leãozinho. Pensando, como se ele não conseguiu chegar até o cume? Mas a águia falou, mas eu ouvi o que ele falou. Ao descer daquele monte, ele falou algo que nem o tigre, nem o leopardo falou. O que foi que ele disse? Perguntou a bicharada. E a águia falou assim, quando ele estava descendo aquele monte, eu vi ele falando em alta voz, monte! Você já cresceu o que você tinha que crescer. Você não vai crescer mais. Mas eu não. Eu ainda vou crescer. Serei forte e voltarei para te escalar e chegarei até o cume. Você já cresceu o que você tinha que crescer. Eu não. Eu ainda vou crescer. Vou ficar forte e vou te escalar. Ao ouvir aquele relato da águia, escolheram o leão, simplesmente porque o leão teve esperança no seu coração, teve fé no seu coração. Que
desistiram, colocassem dificuldade e não permitiram nenhuma possibilidade de retorno, o leãozinho sim permitiu possibilidade de retornar e crescer. E a pergunta, finalizando, que eu deixo para você: até quando nós vamos ficar no nosso nanismo espiritual? Cresça e apareça diante de Deus e dos homens. Não permita que essas dificuldades venham nos dificultar de encontrar o Mestre. Vou crescer, vou crescer, vou crescer. Você pode falar isso em alto e bom som? Vou crescer. Vamos lá? 1, 2, 3. Vou crescer. Mais uma vez. Vou crescer. Vou crescer. Amém. Cresça, irmãos. Em nome de Jesus. Tenha esperança de chegar e alcançar o coração do Mestre. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aprendemos algumas verdades acerca dessa mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo sanguíneo, algo tão terrível para qualquer um de nossa época. Mas o Senhor a preservou e a poupou em vida, ao ponto de hoje, em pleno século 21, nós aprendermos com essa mulher. Nos ajude, Deus, a não permitir que venhamos a nos perder nas perdas da vida. Nos ajude a escutar diante das dificuldades, sobretudo ter esperança diante das perdas. Queremos crescer, queremos ter esperança de chegar no cume, no topo dessa montanha chamada Teu Coração. Queremos chegar até lá. Para tanto é necessário, nos ajude, nos ajude. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Glórias a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero dar alguns avisos para que a gente possa deixar o santuário e comer uma pizza, ou hambúrguer, ou o que sobrou do almoço, não sei. Lá em casa não sobrou do almoço. A nossa reunião de liderança, conversando aqui com alguns líderes, eu tinha muito receio de colocar para sexta-feira, mas conversando com alguns líderes, a gente vai retroceder, tá bom? A nossa reunião de liderança, que seria no dia 29 de agosto, sábado, vai ser na sexta-feira, no mesmo horário, tá bom? É só para reunião de agendamento ministerial. Você que tem o seu ministério, olha, pastor, eu tenho um evento para fazer agora, no início de setembro, outubro, novembro, aqui também em dezembro tem um. É só chegar e colocar na agenda da igreja. Vou estar sentadinho com a agenda da igreja, vou ouvir os ministérios e a gente vai passar para a agenda da igreja o seu trabalho ministerial, aquilo que você quer realizar até o término do ano aqui na igreja, tá bom? Então você que é líder de departamento, sexta-feira, 28 de agosto, você vai vir com a sua agenda, os seus programas, e a gente vai transladar para a agenda da igreja, tá bom? Vem aí com todos os seus trabalhos e projetos. Tanto tempo já paradinho, né? Deu para pensar em algumas coisas, e a gente vai colocar aqui na agenda da nossa igreja. Lembrando também que no próximo mês de setembro, a nossa igreja completa 22 anos de idade. 22, quando fala 22, você lembra de quê? É isso mesmo. Se enlouquecemos, é para o Senhor. A Bíblia diz isso, né? Se enlouquecemos, é para o Senhor. É a igreja de maluco? Não, não é igreja de maluco, não. 22. É a igreja de 22 de Cristo. De loucos por Jesus, 22 anos. E a festividade vai ser todo mês de setembro. Todo mês de setembro a nossa festividade. Estamos trabalhando aí para talvez fazer um almoço e também uma janta. Nós vamos trabalhar para ver qual é a data melhor para a gente fazer o almoço, né, o término do culto de manhã e a janta após o culto da noite, tá bom? Ore pelo nosso tema, pelo nosso aniversário. Nosso tema de aniversário é sobrevivi para um propósito. Estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito, às quartas-feiras e amanhã. Uma Vida
Vida com Propósito, de Rick Warren. Então venha às quartas-feiras, venha domingos pela manhã para a gente aprender um pouco mais sobre propósitos. Aí pegando esse gancho, jogamos o tema para o aniversário da nossa igreja, sobrevivi para um propósito. Você não está vivo à toa. Deus tem propósitos na sua vida. Qual? Não sei, não sei. Vou te dar uma dica para você saber o seu propósito. Vou te dar uma dica para você saber o seu ministério. Você quer? Eu já falei aqui várias vezes. Onde você mais chora, pode ser um indicador onde Deus está te chamando para você fazer rir. Onde você mais fica indignado, pode ser um indicador onde você pode trabalhar nessa área. Pastor, eu fico triste quando eu vejo os moradores de rua, eu choro. Vá trabalhar em ação social. Vá trabalhar com moradores de rua. Pastor, eu choro quando vejo as crianças aqui perdidas, sem ler, sem documento nas criança. Venha trabalhar com criança. Pastor, eu vejo aqui um louvor, dificuldade. Cadê a guitarra, pastor? Cadê o baixo, pastor? Venha trabalhar no louvor. Venha para a área da música. Onde você mais fica indignado, pode ser um indicador onde você pode trabalhar. E vou te dar um texto para isso. Lá no texto de Êxodo, quando Moisés fica indignado, quando vê um egípcio maltratando um hebreu, Moisés vai lá e bate no egípcio, mata o egípcio. Ali Deus já estava chamando Moisés para ser um libertador. A indignação de Moisés o fez ele entender que Deus estava chamando para guiar o povo. Seu choro é um indicador onde mais você pode fazer rir. Pega essa senha no seu coração. Lembra dele? Quem gosta dele é a Cristiane Rondon. Gosta daquele pastor. Abençoado, né? Pega essa senha no seu coração. Então pega essa senha aí. Tá bom? Vamos louvar uma canção, Diego? Vamos? Tinha o refrão. Nada temerei. Vamos sair cantando, né? Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre essa igreja e sobre todo o seu povo nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe. Eu não vou poder ficar na porta para lhe cumprimentar. Vão em paz, que Deus assim abençoe a todos vocês. Bom? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.